Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar 3 verdades do livro de Salmos, capítulo 26. Como o tema, gente, é o pedido de justiça e livramento. Isso também é o Salmo de Davi, tá bom? A primeira verdade é que Deus honra uma vida de integridade. Olha que está no versículo 1 desse capítulo. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. O que Deus está aqui, que o salmista Davi está querendo dizer? Que Deus se agrada daqueles que procuram viver de forma correta. Uma pessoa íntegra, de forma honesta, viver com honestidade, não mentir, não roubar, não matar, cumprir com a palavra, que não precisa ser com um papel, né, que não seja um papel escrito, assinado, mas sim que anuncia a palavra, que fala e cumpre a palavra. A segunda verdade é que Deus deseja sinceridade no coração, né? E isso está no Salmos 26, versículo 3, que diz assim: pois a tua benignidade tenho perante os teus olhos e tenho andado na tua verdade. Ou seja, a fé verdadeira, gente, a gente faz as coisas por amor a Cristo, faz, né, as circunstâncias, cumpre o decreto da lei, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, é o amor, é a fé, tá? Não é a religiosidade, e sim a fé genuína voltada para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que não seja como uma aparência, uma pessoa que, por exemplo, tá aqui, fala que é um religioso, né? E lá fora é a pessoa mais desprezível do mundo. Quando chega dentro de casa, muda completamente, faz horrores com a família, tá? Isso Deus não se agrada. A terceira verdade é que a presença de Deus deve ser o nosso maior prazer. Como assim, Vanderlei, o nosso maior prazer? Está no versículo 8 do Salmo de Davi, que ele diz: Senhor, eu amo o recinto da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Ou seja, gente, Deus ama, né, as pessoas que falam com sinceridade, falam com verdade, falam com fé. Davi, ele tinha, quando ele escreveu esse salmo, eu creio que ele tinha um maior anseio no seu coração, é construir o templo, construir a casa de Deus, que ele vê o palácio, e quando ele vai lá no Monte Moriá, ele fez só praticamente uma tenda e colocou a Arca da Aliança ali, e ele tinha assim o maior prazer ter um templo para adoração, para exaltação, para bendizer o nome do Senhor. E isso, ele tinha esse maior prazer, e o Senhor sabia disso, mas ele não podia, porque ele foi um homem de guerra, foi um homem que matou seres humanos, que mataram, né, por causa da guerra, né, entre Israel e os outros países vizinhos, né? Ele tinha que batalhar, tinha que guerrear, tinha que conquistar. Por isso que Deus fala que nas mãos deles tinham sim sangue nas mãos. Por quê? Porque matou pessoas. Hoje, né, tem guerras, tem circunstâncias sim, mas não mata a pessoa, não mata a pessoa, porque a pessoa, quem tem sim o poder do decreto é só uma única pessoa, Deus, só. Mas se a gente mata, né, como está acontecendo no mundo todo, por qualquer coisa, gente, Deus sim, ele vai cobrar, e vai cobrar o preço de sangue. Não faça isso, tá bom? Nem com pensamento, mas sim, adore ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, como o Davi fez aqui, gente.
ele adorou ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele, com essa alegria que ele tem, ele sim deixou tudo preparado para o seu filho Salomão. E Deus fala com ele: você não vai construir o templo para mim, e sim, mas vai ser seu filho. Por quê? Porque Davi, ele guerreou, como eu falei, ele fez batalhas, conquistas para o povo de Israel. E isso, gente, é verdade. E a presença do Senhor é tremenda, é poderosa e maravilhosa. Eu tive uma experiência com Deus que quando vim para Brasília, né, e casei e fui, né, numa vizinha e para uma oferta de um emprego, de uma entrevista de um emprego, para ainda tinha que ficar lá o dia todo porque eu ia ser avaliado, indo lá pro centro de Brasília, e tava só com 1 litro de gasolina, gente. Tava com 1 litro de gasolina e não dava para ir, mas não dava para voltar. Aí eu falei com o Senhor, e o Senhor, né, eu fui daqui de lá, do Riacho, indo lá para o centro de Brasília e orando, falando com o Senhor. E nisso, gente, eu fiz a entrevista, não passei, voltei. Quando eu tava voltando, chegando no Parkway, acabou a gasolina. Veio uma chuva torrencial e eu empurrando a bis, né? Empurrando a bis, lá no fundo assim, vi os policiais, eles ficaram. E eu subindo e eu agradecendo ao Senhor. Eu falando: Senhor, obrigado. E de repente, gente, veio um homem com uma bicicleta, com uma carroça atrás, e vindo e me alcançou. E ele tinha sentido assim no coração. Ele me falou, sentiu no coração, comprar 1 litro de gasolina. E colocou na carrocinha da bicicleta, que ele fez uma carrocinha para colocar as coisas dentro. E ele pegou e falou uma única frase: eu tô colocando a gasolina para você voltar para sua casa. E aí não adianta, gente, eu caí em lágrimas. E sabe o que eu fiz? Levantei as mãos e agradeci ao Senhor Jesus. E a partir daí, depois disso, nunca mais vi esse homem. Esse homem foi mandado por Jesus. E isso, gente, é tremendo, é poderoso, maravilhoso, porque eu falei com sinceridade, falei com amor, falei assim: Senhor, tô dependente das tuas mãos, eu tô dependente. E o Senhor vai lá e ele faz mover os céus e a terra para abençoar você. Crê nisso, nesse nome poderoso, precioso, maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Crê nisso.